Alô, alô, meus queridos, aqui quem fala é Rodrigo Moura, esse é o canal Papo Cabeça, semana de psicologia aqui no canal, todos os dias a apresentação de uma linha diferente. Nós começamos na segunda com uma contextualização geral do porquê essa é a semana da psicologia. Terça-feira, minha amiga Mona Lisa Portásio apresentou a terapia cognitivo-comportamental. Ontem eu tive a honra de receber também a Cláudia Gindre, minha amiga psicanalista, apresentando para a gente como Freud explica. Eu achei interessantíssimo a proposta de apresentação da psicanálise. E hoje, este humilde psicólogo que vos fala, no Dia do Psicólogo, tem a honra e o prazer de falar sobre a linha a qual é filiado, a logoterapia. Antes de falarmos sobre o que é a logoterapia e como ela funciona, eu já peço a você que se inscreva no nosso canal, ative o sininho para ficar por dentro de tudo aquilo que acontece aqui e deixe o seu like aqui no vídeo, compartilhando também para que mais e mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo aqui produzido. Então, fica comigo para a gente bater um papo cabeça sobre logoterapia. Então, minha gente, eu tive o prazer de conhecer a logoterapia, mesmo antes de entrar na faculdade. Venho de um contexto católico, né, de formação, e dentro do ambiente pastoral, dos grupos de jovem, eu fui apresentado aos textos de um bispo chamado Dom Rafael Llano Cifuentes. É um excelente autor, inclusive, quem ainda não leu, eu recomendo bastante o contato com a obra dele. E dois livros dele foram muito famosos aqui no contexto da minha diocese. Ele era bispo diocesano da Diocese de Nova Friburgo, que é pertinho aqui de onde eu resido, que é Petrópolis, também região serrana do Rio de Janeiro. Ele tinha um livro chamado A Força da Juventude, que bombou na minha época de adolescente, jovem, e um livro chamado Deus e o Sentido da Vida. E em ambos esses livros havia ali uma presença muito forte, impregnada, eu diria, de uma psicologia, de um olhar para a psicologia humana, de um autor chamado Viktor Frankl, que posteriormente eu fui conhecer e identificar como sendo o fundador da logoterapia. Frankl é um médico, um psiquiatra austríaco que nasceu no iníciozinho do século passado e veio a falecer na década de 90, que tem uma produção vasta, incrível, né? Ele começou a sua caminhada, como não poderia deixar de ser, nascido e criado em Viena, na Áustria, que era ali o ambiente no qual Freud, com toda a sua eloquência, já nas suas produções acadêmicas, nos seus casos de atendimento, ontem a Cláudia deixou isso claro para a gente, né? Que na obra psicanalítica do Freud, a relação entre o que se produzia academicamente e o que se fazia na prática era muito forte. E o Freud já era muito benquisto e muito valorizado por isso. O Frank é apenas um adolescente de 17 anos, estudante de ensino médio, num contexto educacional, obviamente, muito diferente do que a gente conhece hoje. Eles escreviam como se fosse uma monografia de conclusão da graduação, trabalho de conclusão de curso, né? E o Frank, nesse processo de elaboração da sua conclusão do ensino médio, ele se correspondeu com Freud, e o Freud gostou da escrita do Frank e permitiu que ele fosse fazer parte daquele grupo ali que discutia medicina com Freud. Olha a moral do menino Frank, né? Então estava ele lá no meio dos mamamães da medicina vienense, austríaca, e ali ele foi entendendo um pouco mais sobre o ser humano e foi desenvolvendo também a sua concepção, a sua leitura de ser humano, que começou aos poucos a ser diferente daqueles que ele tinha como referência, a saber, o Freud, principalmente, e posteriormente o Adler, as duas primeiras escolas de psicoterapia de Viena. Por isso, a logoterapia desenvolvida por Frankl, ela fica conhecida como a terceira escola vienense de psicoterapia. A primeira, a freudiana, ela era pautada na questão do desejo, né? Freud diz que há dentro do ser humano duas pulsões, a pulsão de vida e a pulsão de morte, a pulsão de construção e a de destruição. Ou seja, toda a nossa perspectiva que nos move a construir, a fazer, a realizar no âmbito profissional, no âmbito afetivo e tudo, Freud vai dizer que é o desejo. Então, para Freud, em primeira instância, o que o ser humano busca na sua vida é realizar o seu desejo, a sua busca pelo desejo, né? E o Frank vai dizer, bom, isso é verdade, nós temos uma busca muito grande pelo desejo. Concordo com isso, está presente no ser humano. Só que o ser humano é mais do que isso. O ser humano ele busca algo que vai além do desejo e que é mais profundo do que o desejo. Não é só o desejo, não. Só que esse caminho o Adler também já tinha feito. E o Adler disse que o ser humano busca essencialmente o poder. O ser humano vai sempre se pautar em algo no qual ele é mais poderoso do que as outras pessoas, ou que ele é melhor do que as outras pessoas, para justificar a partir daí as suas fragilidades. Ou seja, existe o tempo inteiro em nós uma busca por estarmos numa zona confortável na qual nós somos mais fortes do que os demais. Nós buscamos o poder. E Frank olha para isso e diz, isso também faz sentido. A gente busca isso. A gente busca se validar naquilo que é bom, se justificar nas nossas qualidades. A gente busca deixar evidente o potencial que nós temos. Isso é parte da conduta e da experiência humana, está correto. Só que o ser humano é mais do que isso. E aí que o Frankl traz a grande descoberta da terceira escola vienense de psicoterapia, que é a busca pelo sentido. O Frankl vai dizer que o ser humano
ele é, antes de qualquer outra coisa e acima de qualquer outra coisa, orientado para a busca pela realização de encontrar um sentido para a sua vida. Ou seja, de nada adianta experimentar o prazer, saciar a nossa vontade de prazer, com a perspectiva do desejo psicanalítico. De nada adianta experimentar o poder se nós não tivermos um sentido para tudo isso. E o Frankl vai deixar isso claro a partir da análise de casos de pessoas que tinham tudo e que têm tudo. A gente vê isso no nosso cotidiano, né? Quantos artistas, quantas pessoas eloquentes com milhões de seguidores que atentam contra a sua própria vida, por exemplo. Ou que vivem frustradas, ou que encontram-se mergulhadas na depressão, não preciso citar nomes da grande mídia, mas certamente você vai pensar em alguns que você já viu, ou que você já ouviu casos do tipo, né? As pessoas não estão imunes a sofrer duramente do ponto de vista psicológico porque possuem muitas coisas. Nem no âmbito do prazer, nem no âmbito do poder. Porque o que nós buscamos como seres humanos, acima de qualquer outra coisa, é encontrar um sentido pelo qual viver. E isso é fantástico. E o Frankl vai dizer que ainda que você não tenha encontrado esse sentido, tens aí diante de você uma tarefa, que é buscá-lo. Olha que coisa fantástica, que coisa interessante, né? Então a logoterapia ela vai ter alguns pilares. O primeiro dela é que ela vai se pautar em 3 princípios fundamentais: a consciência, a liberdade e a responsabilidade. Então o Frankl vai dizer que muito mais importante do que os conteúdos do inconsciente, que ele até pressupõe que exista, são os conteúdos da nossa consciência. Quanto mais consciente eu sou de mim, quanto mais clareza a respeito da minha história, daquilo que eu busco, daquilo que eu almejo, de quem eu sou, mais condições de exercitar, de exercer uma outra faculdade forte e presente em mim que eu tenho, que é a liberdade, eu vou ter. Ou seja, quanto mais clareza de quem eu sou, mais livre eu sou para agir. E a liberdade aqui, ela é mais profunda do que simplesmente fazer o que eu quero, mas ela está atrelada à capacidade de fazer escolhas que me realizam mais. Fantástico a gente pensar isso, né? Então, o ser humano autenticamente livre é aquele que sabe escolher os melhores caminhos de acordo com aquilo que a sua consciência aponta. E para saber para onde a consciência aponta, eu preciso de um trabalho de autoconhecimento. Então, a liberdade, ela pressupõe a consciência. E a consciência é a base, o alicerce para as grandes escolhas que eu vou fazer na minha vida. E, por último, o Frankl fala sobre a responsabilidade. Ele acredita numa psicoterapia, num caminho de acompanhamento psicológico que o tempo inteiro trabalha na perspectiva da responsabilidade. Eu sou o autor do meu próprio destino. E isso é fantástico. É aprender a olhar para a minha vida e não culpar a minha família pelo que acontece comigo. Ah, hoje eu sou grosso porque minha mãe era grossa comigo. Ah, hoje eu não consigo estudar porque quando eu era criança eu não estabeleci hábitos de rotina, não tive isso e tudo mais. Ok, isso faz parte do processo consciente, né? Tomei consciência disso, isso é muito importante. E agora, o que eu faço a partir da consciência que eu tenho de que eu não fiz isso até hoje, mas que fazê-lo vai ser bom para mim? Eu fui grosso até hoje, mas não ser grosso é importante para mim. Eu tenho essa liberdade, eu posso escolher não ser. Que eu não tive hábitos e rotina de estudo até hoje, mas que eu posso ter daqui por diante, eu posso fazer essa escolha. Eu sou o autor do meu próprio destino. A logoterapia, ela te responsabiliza. E isso é fantástico. O Frankl vai dizer que uma diferença fundamental no acompanhamento, aqui falando já sobre a perspectiva até clínica, né? No acompanhamento logoterapêutico para um psicanalítico, é que no psicanalítico você vai, deita no divã e fala tudo que vem no teu coração de forma confortável, né? Na associação livre. Na logoterapia, você vai sentar numa cadeira que às vezes vai ser desconfortável e você vai ouvir coisas que são desconfortáveis e desafiadoras para você. Porque você e eu precisamos nos responsabilizar pelo rumo da nossa história. Essa é uma premissa logoterapêutica. Então, eu sou consciente, eu sou livre e sou responsável. Eu sou autor do meu próprio destino. O Frankl diz também que ele encontrou o sentido da sua vida ajudando as pessoas a encontrar o sentido das suas. E como essa palavra vem ao encontro do meu coração, no meu caminho com a psicologia. Eu dizia para vocês no primeiro vídeo da semana que eu fui encontrado pela psicologia, que eu fui escolhido por ela, né? Eu acredito, sim, que essa escolha aconteceu. E a partir dessa escolha, eu encontrei esse sentido na minha vida. E o meu sentido é despertar as pessoas à busca pelo sentido delas. Percebe, o sentido na logoterapia, ele não é atribuído. Não sou eu que dou sentido à minha vida e às minhas experiências. Eu busco encontrá-lo. Existe um sentido nas coisas, né? E quais são as fontes de descoberta de sentido? O Frankl vai falar sobre 3 tipos de valores nos quais nós encontramos sentido. Vamos lá. São eles os valores de criação, tudo aquilo que parte de mim como um dom criativo, como uma construção. Pode ser um artesanato, pode ser uma obra artística, um escrito, pode ser uma produção verbal, como aqui, por exemplo, um vídeo, né? Qualquer coisa que eu produza para a sociedade, enquanto trabalho, enquanto missão, enquanto realização, é um valor de criação. E toda criação é um ato de amor.
Então, na obra da minha criação pessoal, eu estou amando. E amando, eu estou produzindo algo de valor para as pessoas. E produzir algo de valor para as pessoas dá sentido à minha existência. Então, os valores de criação são uma das formas da gente encontrar sentido. Uma outra forma é através dos valores de vivência. Experiências que nos marcam a ponto de encontrarmos um sentido a partir dela. Um exemplo disso são pessoas que estavam sem rumo na vida e tiveram um filho, por exemplo. Vocês já ouviram alguém dizer assim, poxa vida, a minha vida passou a ter um sentido diferente no dia que eu peguei meu filho no colo. Fica até arrepiado, é emocionante ouvir isso, né? Mas é verdade. Outros através da descoberta de um trabalho, né? Quantas pessoas eu já atendi nessa situação? Caramba, eu não me acertava, eu fazia uma faculdade, saía, fazia outra, saía, até que eu achei o meu curso. E ali eu me encontrei, sabe? Ali eu vi que era meu lugar. Ou senão, eu estava na faculdade, mas eu comecei a trabalhar, e no trabalho eu me achei. Naquele trabalho eu me realizei como pessoa. E isso é fantástico. Ou seja, é uma experiência, seja ela um amor vivido no nascimento de um filho, numa experiência de encontrar o amor da vida, né, num casamento, numa relação afetiva, seja numa experiência de trabalho, seja numa experiência de voluntariado, enfim. São tantas as possibilidades, mas é uma vivência que confere sentido. Eu encontro um sentido naquilo que eu estou fazendo. Aquilo me realiza, aquilo me torna mais eu. E por último, mas não menos importante, os valores de atitude. O Frank vai dizer que existe, né, uma tríade trágica na experiência humana da qual ninguém pode escapar. A dor, o sofrimento e a morte. Nós vamos sentir dor na vida, nós vamos sofrer na vida e nós vamos morrer. Isso aí, gente, ó, não tem para onde fugir, forget, esquece, não dá. A gente vai passar por essas experiências em algum momento da nossa história. Só que o valor de atitude, que é a terceira forma de encontrar sentido, passa justamente pela identificação de como eu posso lidar com o sofrimento inevitável. Lembram que eu sou sempre livre? Eu sou sempre livre. Caramba, mas eu não queria que um ente querido morresse. Não queria, ninguém quer. Mas isso vai acontecer. Eu sou livre para evitar? Não, não sou. Porém, contudo, todavia, entretanto, eu sou livre para escolher o que fazer a partir daquilo. E encontrar um sentido novo na minha vida a partir daquela experiência. E isso é extraordinário. Isso é parte da nossa grande experiência de vida. Então eu encontro sentidos a partir das perdas, a partir do sofrimento inevitável. Eu partilho essa experiência e hoje eu dialogo com vocês a respeito dela também, a respeito de uma grande perda que eu tive na minha vida. Eu perdi meu pai quando eu tinha 16 anos de idade. Estava ali ainda na adolescência, elaborando muita coisa. E quando eu me dei conta, pós-elaboração de luto, que não mais eu teria figura paterna na minha vida, assim, concretamente através do meu pai, eu tinha duas opções. Aqui a liberdade aparecendo, consciência, não tem mais. Liberdade. O que eu faço? Eu passo a minha vida lamentando essa perda ou eu busco encontrar um novo sentido a partir dessa perda? Eu quero encontrar um novo sentido. Vamos encontrar um sentido aí. E qual era esse sentido? Eu sabia que a paternidade era importante, é um valor. Quero viver a paternidade na minha vida. Como é que eu posso viver isso? Eu posso viver sendo um pai. E o meu sonho, a partir dali, passou a ser, um dia, ser pai, e mais do que isso, ser o melhor pai que eu pudesse ser. Eu tinha 16 anos. Hoje, eu tenho 30 anos. Estou gravando esse vídeo aqui para vocês no meu 7º ano de formado em psicoterapia. Sou casado, sou pai de gêmeos que estão prestes a fazer 7 meses. Aí. Hoje eu tenho a graça e a oportunidade de viver esse sentido. E quando a gente vive uma coisa que dá sentido à nossa vida, você vai entender o que eu estou falando. Você se sente mais você naquilo que você está fazendo. O que você faz te realiza. E realizar está ligado a isso, te devolver para si. São experiências que nos devolvem a nós. E nós somos mais autênticos quando a vivenciamos. O grande objetivo de um logoterapeuta, durante o processo terapêutico, é ajudar a pessoa a encontrar a sua melhor versão possível. Eu, Rodrigo, existe um Rodrigo ideal, a melhor versão possível que eu posso ser. E ela passa pela identificação e a realização dos sentidos. Só para conceituar, né, o que é sentido para Frankl? São ações conscientes e direcionadas na busca pela realização de ideais superiores. E eu concluo esse vídeo sobre logoterapia te perguntando: qual é o sentido da tua vida? Ou quais são os sentidos da tua vida? Eles são únicos, são individuais. É você quem vai descobrir. Se você já sabe, já tem, ótimo. Vamos em busca da realização. E se você não tem, tens aí diante de você uma grande tarefa: descobri-los. Descobrir qual é o teu sentido, ou descobrir quais são os teus sentidos. Concluo também citando a frase de um psicoterapeuta que não é da logoterapia, mas tem uma frase fantástica, até compartilhei nas minhas redes sociais hoje, que marca muito a minha experiência terapêutica, né? E eu acho que tem muito a ver, tem muito de logoterapia nessa fala, embora não seja de um logoterapeuta. É do Jung. Ele diz, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas diante de uma alma humana, seja apenas outra alma humana. É isso que move a minha prática profissional, isso que me traz aqui hoje para essa partilha com vocês, celebrando o meu dia na presença e na companhia de vocês.
Agradeço a todos que acompanharam esse vídeo até o final. Se inscreve aqui no canal se você gostou, deixa o seu like, ativa o sininho para você acompanhar e que você possa compartilhar para mais e mais pessoas esse conteúdo. Deixa nos comentários qual é o sentido da tua vida, o que você achou dessa provocação que eu te fiz hoje a partir da logoterapia, e eu deixo como indicação, como recomendação, essa obra fantástica do Frankl. Vou falar fantástica, né? Essa obra fantástica do Frankl vale muito a pena ser lida. Tá bom, gente? Obrigado, fiquem com Deus e amanhã tem mais Papo Cabeça. Valeu!